nesse livro você faz umas considerações muito interessantes sobre anjos de guarda. Traga para a gente aqui. Porque anjo, o chamado anjo da guarda, né, que é uma concepção católica envolvendo seres que teriam sido criados por Deus para protegerem as criaturas humanas. E no Espiritismo a gente admite que realmente há os chamados anjos da guarda, não como seres à parte criados por Deus para proteger os homens, mas como espíritos mais evoluídos, não raro, aquilo que eu destaco sempre, não raro, familiares nossos, né, da nossa chamada família espiritual, espíritos que estão à nossa frente, que têm um entendimento melhor das coisas, que já evoluíram mais e que, estando no mundo espiritual, assumem o compromisso de nos orientar. Mas o que eu comento sempre, que a gente precisa levar em consideração, é que eles não são babás, né? Que estão aí cuidando da gente 24 horas por dia, porque isso daí até inibiria o nosso livre-arbítrio, que é fundamental para que nós assumamos as nossas responsabilidades pelas nossas ações. Então, o anjo, chamado anjo da guarda, ou protetor espiritual, ou nosso mentor espiritual, como se fala no Espiritismo, ele nos orienta, nos aconselha nos momentos precisos, né? Quando você está para tomar uma decisão, quando você está enfrentando um problema sério, eles se aproximam e, tanto quanto possível, procuram nos intuir para que façamos aquilo que é mais acertado e que atenda melhor à nossa necessidade espiritual. Agora, eu sempre comento também o problema da sintonia com o protetor espiritual, né? Porque às vezes o mentor vem para te ajudar, orientar, mas se você não tiver sintonia com ele, você não vai assimilar aquilo que ele pretende lhe oferecer como instrução, como orientação. Então, como é que eu vou estabelecer a sintonia com o mentor? Oração, não tem dúvida nenhuma, oração. Um comportamento evangelizado e você dar um espaço para que o mentor possa se aproximar. Por exemplo, pessoa que vive correndo na vida aí atrás de mil coisas e que não tem aquele momento de reflexão, sempre a reflexão, né? Em que você se tranca no seu quarto, faz uma leitura do Evangelho, ora, pede a Jesus, a Deus que o inspire, para que você possa ter uma diretriz de vida, para que você possa resolver aquele problema. Daí beleza, é quando o mentor vem, de repente vão surgindo ideias que você começa a concatenar essas ideias, você vê que a saída seria por ali, é a orientação espiritual. E às vezes acontece também, quando você está bem preparado, acontece durante as horas de sono. Você vai dormir, o mentor espiritual se aproxima, se você tiver condições para perceber a presença dele, por ter um padrão vibratório melhor, fruto de um comportamento mais adequado, daí ele orienta a gente também. Quando nós acordamos, a gente não tem a lembrança plena do que aconteceu. Às vezes nem um sonho, mas a gente tem as ideias novas que surgem na nossa mente, fruto da influência do mentor durante as horas de sono. Por isso costuma-se dizer que para resolver um problema você tem que consultar o travesseiro, né? As pessoas falam, não, vou consultar o travesseiro. E é verdade, porque consultando o travesseiro, na verdade, você está recebendo informações da espiritualidade que poderão lhe ajudar. Por isso a oração antes de dormir ajuda tanto, né? Agora, é um detalhe, você tem que estar preparado, fazer a oração, ter um comportamento equilibrado. Porque, de repente, você vai para o mundo espiritual e se você estiver num estado de perturbação, de conturbação, e você não cultiva a oração, você pode ser influenciada por um mentor, por um obsessor, né? De repente, você pensa que é um mentor, é um obsessor. O André Luiz tem um caso típico relacionado com uma senhora que tinha muito ciúme do marido, né? O marido era um dirigente espírita e ela tinha muito ciúme, porque o marido conversava com muita gente, era uma pessoa boa, evangelizada, um cidadão que realizava um bom trabalho. E ela tinha muito ciúme dele, né? Achava que ele se envolvia com as senhoras, com as moças que o procuravam. E o André Luiz descreve que quando ela vai para o mundo espiritual durante as horas de sono, aproximam-se dois obsessores dela, se apresentam como mentores, como amigos dela, e não, porque o seu marido é um salafrário, é um sem vergonha, que ele fica se aproveitando do seu carro, passam a noite toda buzinando nos seus ouvidos ideias negativas e equivocadas e mentirosas sobre o marido. Quando ela acorda com ciúme exacerbado, né? Quer dizer, ela julgando que foi orientada por mentores, na verdade foi orientada por obsessores. E para escaparmos dessas armadilhas, o que a gente faz? Comportamento evangelizado, oração, reflexão. O evangelho é fundamental, né, Yasmin? Se você
tem um comportamento evangelizado, até independente de você orar na hora que você vai dormir, você vai ter uma boa assistência espiritual, né? Porque eu diria que mais importante ainda do que a oração é o comportamento. Porque não adianta nada, todo mundo ora, né? Não adianta nada você orar, pedir a proteção dos bons espíritos, e se o seu comportamento é diametralmente oposto àquilo que eles pretendem lhe orientar. Então, todo mundo ora, né? Mas nem todos estão bem assistidos. Porque o comportamento é fundamental. Richard, vamos conversar agora sobre as ferramentas que a doutrina espírita nos traz, que nós podemos utilizar no nosso dia a dia para a conquista da paz interior. Você já falou da oração, da reflexão. E a prática do bem, né? É fundamental. O Kardec, eu sempre digo o seguinte, Kardec desfraudou como bandeira do comportamento espírita a máxima: fora da caridade não há salvação. Então o pessoal imagina a salvação no sentido escatológico, né, de você ir para o céu. Não é nada disso. A salvação é para nós, para a nossa vida, para o dia a dia, para a humanidade. Porque a caridade é o antídoto do egoísmo. O egoísmo é o elemento gerador de todos os males humanos. Por trás de todo o mal que há na Terra tem o egoísmo. Então, como é que eu combato o egoísmo? Com a caridade. Porque na medida em que, para ser caridoso, eu sou obrigado a esquecer um pouco de mim mesmo, eu começo a vencer o egoísmo. Então, a grande ferramenta que o Espiritismo nos oferece é essa: meu filho, seja caridoso, caridoso com a sua família, o colega de trabalho, o transeunte, a comunidade. Pense o tempo todo em praticar a caridade, em pensar em fazer alguma coisa pelo próximo, o que, aliás, está implícito no ensinamento de Jesus. Kardec apenas desdobra isso. E Jesus fala que devemos fazer ao próximo o bem que gostaríamos nos fosse feito. E Kardec enfatiza: se você não fizer isso, se você não praticar a caridade, você não vai se salvar das suas angústias, das suas perturbações, da sua depressão. Todo o mal que nos aflige, moralmente falando, intimamente, você não se sentir bem, você não está bem sintonizado, tudo isso é fruto do egoísmo, não tem dúvida. É o pensar muito em mim mesmo e esquecer dos outros. É quando a pessoa se complica na vida, se compromete num comportamento irregular. Caridade é fundamental. Que virtudes nós precisamos ir conquistando para neutralizar essa questão do egoísmo que ainda está tão enraizada em nós? É o espírito de caridade, né? A caridade é o pensar no próximo. O que é a caridade? Se não você pensar na necessidade do outro e tentar fazer pelo outro o que você gostaria que ele fizesse, se você estivesse na mesma situação. Isso se aplica a tudo. O pobre que você vê, se eu estivesse na situação dele, o que eu gostaria que fizesse comigo? Que alguém parasse, me orientasse, me ajudasse. Se alguém me ofende, se eu ofendesse alguém, o que eu gostaria? Que a pessoa compreendesse que foi um mau momento meu, relevasse. Eu acho que toda vez que você se coloca no lugar do outro, você estará disponível para a caridade. Daí você vai ter condição para exercitar aquele empenho de fazer alguma coisa pelo outro, né? Até mesmo no sentido de perdoar, de tolerar, de ajudar e tudo mais.